Olá pessoal, chegamos no nosso 10º módulo e nele vamos apresentar para vocês diversos termos das tecnologias para que vocês sejam capazes de identificá-los. Bom pessoal, mesmo quem entende de tecnologia, às vezes não entende todas as siglas. É um setor que se desenvolve com muita rapidez, criando sempre novas tendências e novos termos. E para que você entenda melhor como funcionam essas linguagens, preparamos aqui alguns termos para apresentar para vocês. Bom, o primeiro termo que vamos tratar aqui é o algoritmo. É um termo muito utilizado nos dias de hoje, tá? E vamos explicar aqui então o que é um algoritmo. Entenda um algoritmo como uma sequência lógica de regras, raciocínios ou operações que produzem uma solução para um determinado tipo de problema. Ele é muito utilizado para criptografias de dados, compactação de arquivos, entre outras aplicações, como por exemplo na programação. Então o algoritmo é um conjunto de regras, tal como está bem exemplificado aqui, que são sequenciadas para chegar a um fim ou uma solução. Ok? Vamos passar para o próximo. Nosso próximo termo é o Big Data. Bom, chamamos de Big Data todo aquele grande volume de dados que é produzido por uma infraestrutura centralizada ou descentralizada. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem uma infraestrutura local, uma empresa, por exemplo, ela produz muitos dados, sejam dados internos ou dados colhidos através de comunicação com seus clientes, caso ela tenha algum dispositivo, ou seja, aí uma grande rede de franquias ou uma empresa online, enfim. O termo Big Data ele é tratado para a reunião de todos esses arquivos, onde cientistas de dados, por exemplo, podem utilizar desses recursos, deste grande volume de dados, para fazer diversos tipos de soluções, enfim. Tá? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Facebook, por exemplo, ele alimenta-se de todos os nossos dados, ou seja, tudo que nós fazemos no Facebook gera um grande volume de dados para o Facebook. Ok? Isso é o principal interesse dessas companhias, como Google, Facebook, são os dados que nós geramos, porque eles conseguem trabalhar com esses dados, vendendo esses dados para anunciantes, enfim. Então, Big Data é o nome que damos para essa concentração de grandes volumes de dados, certo? Próximo termo é o Cloud Computing, também conhecido como computação na nuvem, e ele representa o uso de recursos, de equipamentos ou softwares que não estão fisicamente aí com o seu operador. A tarefa do armazenamento e processamento dessas informações são garantidas pelo fornecedor dessa solução. Tá? Então eu vou dar um outro exemplo. Nós aqui temos uma empresa de hospedagem, então a gente oferta serviços de computação em nuvem. Como funciona? A empresa requisita um servidor conosco, físico, para que ele fique hospedado aqui conosco em nossa infraestrutura. E daí todo o trabalho em cima desse servidor é feito remotamente, como se ele estivesse dentro da empresa do cliente, certo? Essa é uma das utilizações aí da computação em nuvem. O próximo termo é o Data Center e ele refere-se a um espaço físico responsável por integrar todos os recursos da tecnologia utilizados por uma empresa. Então como funciona? As principais empresas hoje dependem de ter um espaço reservado para que fiquem os seus servidores, suítes de rede, etc. E todo o aparato tecnológico que mantém a empresa. E a gente chama isso de data center, tá? É a central de dados, onde fica reunido todo o ecossistema físico que mantém a infraestrutura lógica da empresa. Isso aqui pode ser híbrido, pode ser 100% local ou pode ser 100% em nuvem, como a gente acabou de falar aqui. O próximo termo é o IoT, ou Internet das Coisas, traduzido para o português. Ele está sendo muito popular hoje em dia, esse termo, por quê? Porque esse termo refere-se a todo equipamento que faz parte do ecossistema da Internet das Coisas. O que a gente quer dizer com isso? Todo equipamento capaz de transmitir, receber dados, se conectar à internet para receber um comando e etc., pertencem a esse universo da Internet das Coisas. A gente tem vários exemplos de eletrodomésticos nossos, como por exemplo ar-condicionado. Já é possível você conectar na internet para que você possa ligar, desligar, controlar a temperatura mesmo fora de casa. Cafeteira, geladeira, enfim. A maioria dos dispositivos hoje que conectam-se à internet são chamados de dispositivos da internet das coisas, ok? O próximo termo é a VPN, muito utilizado aí também por quem gosta de jogar na internet, navegar e fazer muitas pesquisas em vários locais fora do Brasil. Esse termo é muito popular, então a gente vai explicar aqui o que significa de fato uma VPN. Uma VPN é uma conexão entre computadores ou entre redes que são particulares e permitem somente o acesso de usuários já credenciados. Tá? Então, Virtual Private Network é uma rede privada.
Na prática, uma VPN também pode ocultar informações aí de uma navegação usando recursos de criptografia. Então tem vários usos para uma VPN. O principal uso que é comercializado hoje em dia é o pessoal que tem aqui, né, uma internet local. Então você está aqui, a VPN fica entre você e a sua internet. Então ela mascara ali e oculta ou criptografa todos os dados que estão sendo trafegados entre você e a internet, ok? Isso é um serviço de VPN. No entanto, eu poderia estar aqui e ter, por exemplo, minha empresa ou minha casa e fazer uma VPN entre essas redes de computadores, de modo com que a minha rede da minha casa fique integrada com a rede da minha empresa e assim por diante, certo? Isso também é uma das possibilidades de utilizarmos a VPN. Vamos passar aqui para o próximo. Agora a gente vai explicar para vocês aqui o que é WAN, ou ainda Wide Area Network, ou, na tradução, rede de longa distância. É uma rede de computadores que cobre uma área extensa, utilizando aí redes de transportes privadas ou pública. Ou seja, assim, em termos mais resumidos, é a internet. Como a gente acabou de explicar anteriormente como funciona aí a internet através das distribuições de transportes de redes privadas, públicas, etc. Um termo assim mais resumido para nós falarmos o que é uma WAN é a grande conexão, a grande rede de todos os computadores. Então esse modelo de comunicação permite que uma empresa execute funções diárias, troca de dados, informações, independente da localização aí dos profissionais, ou até mesmo nós aí em comunicação o tempo todo com servidores de aplicativos, etc. Então o WAN é a grande rede de computadores que está aí afora no mundo, ligando todo mundo. E a LAN? A LAN é a Local Area Network, ou seja, é a rede local, é a configuração local sua. Então imagine que você tenha 5, 6 ou vários dispositivos na sua rede e eles estão conectados antes de estarem à internet à sua rede local. Então estes dispositivos da sua rede local utilizam a LAN para se comunicarem. A gente pode ter uma clara noção disso quando a gente pega, por exemplo, roteadores. A gente vê que atrás deles temos geralmente 4 portas chamadas de LAN e uma porta chamada de WAN. Essa porta, o WAN, ela é até de forma característica diferente das outras para permitir uma identificação mais fácil. A porta WAN geralmente é que conectamos a internet no nosso roteador. Então essa porta vai levar a sua rede local para a grande rede WAN. E as outras portas que temos ali, que são as portas LANs, é para a gente conectar os nossos dispositivos na LAN, ou seja, na nossa rede local. Então imagine que se cai a internet, você perde a sua conexão com a WAN. Mesmo assim, os seus computadores da sua LAN estão se comunicando, ok? Próximo termo é a BIOS. Muitos de vocês talvez já devem falar, porque a BIOS ela é presente em praticamente todos os computadores. O significado é Basic Input Output System, ou seja, sistema básico de entrada e saída. É um pré-sistema que está instalado em um chip que fica sobre as placas-mães de todos os computadores. Ele inicializa e testa todos os componentes do hardware do sistema e carrega o inicializador do dispositivo de memória em massa, que permite, por sua vez, que o sistema operacional inicie e todo o computador funcione. É na BIOS também, por exemplo, que a gente realiza configurações para alterarmos a função ou as características do funcionamento dos nossos equipamentos físicos do computador. O próximo termo que temos é o Wi-Fi, que é uma abreviação de Wireless Fidelity, o que significa fidelidade sem fio em português. O Wi-Fi ou wireless é uma tecnologia de comunicação que não faz uso de cabos e geralmente é transmitida através de frequências de rádio, infravermelhos, etc. Então o Wi-Fi é o rótulo que damos para todas as tecnologias que fazem o uso de comunicação sem fio, seja ela através de frequências de rádio, infravermelho e etc. Certo? E o próximo termo que temos é CPU. Ele é muito confundido com o computador total. Tem muitas pessoas que chamam um computador de CPU. Em partes não estão erradas, mas a gente vai explicar exatamente agora a que refere-se exatamente o termo CPU. A sigla é para Central Process Unit, ou seja, unidade central de processamento. Ele é o principal item do hardware para o computador, tá? Que também é conhecido como processador. Então a CPU é responsável por calcular, realizar tarefas determinadas pelo usuário e é considerado o cérebro do CPU, certo? É o processador, é a principal peça. Agora o próximo termo que temos é o Firewall. O Firewall é um dispositivo de rede de computadores que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto de rede. Então vamos explicar melhor. A gente acabou agora de mostrar para vocês o que é a diferença de LAN e WAN, certo? LAN, como temos aqui, é a nossa rede local de computadores, ou seja, são os nossos dispositivos que estão conectados em nosso roteador, e daí ele nos conecta para fora na rede WAN, que é todos os computadores que estão na internet.
E o firewall, justamente, é um sistema que fica entre a sua rede LAN e a sua rede WAN. Ele é um conjunto de regras que você pode programar para te trazer uma proteção melhor para a sua rede. Bom, e o próximo termo que temos aqui é o HTML. O HTML é uma linguagem de marcação muito popular na internet. É através dela que, por exemplo, muitos desenvolvedores constroem sites para que nós podemos navegar aí na rede. Bom, e agora a gente vai chegar aqui numa explicação sobre as diferenças entre kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, para a gente conseguir ver se sanamos, talvez, alguma possível dúvida que você tenha sobre como funciona e as diferenças entre estes recursos. Bom, e como vamos fazer aqui? Eu vou acompanhar o nosso material aqui, a gente vai fazer a explicação e o detalhamento de como funciona, porém em seguida eu vou fazer um resumo mais simplificado comparando aí as diferenças entre eles para vocês, certo? Então vamos lá, conforme surgem novos dispositivos eletrônicos no mercado, a capacidade de armazenamento dos dados deles também aumenta. E é por isso que com certeza você já deve ter ouvido falar sobre kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte. E esses são termos que definem a capacidade de armazenamento dos dispositivos eletrônicos. Contudo, um oferece mais espaço de armazenamento que o outro, por exemplo. Então a gente tem aqui o nosso gráfico e eu vou tentar explicar para vocês aqui até a gente conseguir chegar nesse entendimento, ok? Agora aqui uma pequena observação, pessoal, a gente não vai conseguir entrar muito em detalhes sobre essa explanação sobre as unidades de medida, porque senão a gente tem que entrar em assuntos de binário, envolvendo bit, bits, e a gente pode levar aí muito mais tempo explicando isso do que o próprio resumo que a gente quer trazer para vocês, certo? Então a gente precisa ter em mente no primeiro momento que 8 bits de informação equivalem a 1 byte em unidade de medida, ok? Partindo desse princípio, todo o esquema adiante vai ser tratado com base nessa informação, de que 8 bits é igual a 1 byte. Tudo bem? Bom, então nessa linha de raciocínio, 1024 bytes são iguais a 1 kilobyte. 1024 kilobytes igual a 1 megabyte. 1024 megabytes igual a 1 gigabyte. E 1024 gigabytes igual a 1 terabyte. Então, a partir daí, a gente tem um pequeno exemplo para trazer para vocês. Imagine que se você tem um arquivo de 1 megabyte, ele é igual a 1024 kilobytes. O mesmo para se você tiver um arquivo de 1 gigabyte, ele é igual a 1024 megabytes. A gente tem aqui um resumo do mesmo exemplo que a gente estava dizendo, onde eu detalho para vocês essa grandeza da diferença entre essas unidades de medida. A gente só não entrou em detalhes do porquê essas unidades de medidas têm esses valores, porque como eu disse, a gente teria que explanar para vocês todo o significado de binários, bits e bytes e levaria muito mais tempo. Então a gente está tratando aqui apenas de como conhecer essas unidades de medidas e termos uma noção do que é essas unidades de medidas. Então a gente parte sempre do princípio, eu vou voltar aqui mais uma vez, de que 8 bits são iguais a 1 byte. A gente não pode confundir bits com byte, certo? 8 bits igual a 1 byte e 1024 bytes igual a 1 kilobyte. Daí todas as medidas daqui adiante que a gente vai usar sempre vão utilizar de kilobytes adiante. Então voltando aqui novamente, a gente vem de kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes. 1 megabyte igual a 1024 kilobytes. 1 gigabyte igual a 1024 megabytes. 1 terabyte igual a 1024 gigabytes. Conseguiram compreender? Vamos passar aqui para o próximo. Então a gente tem aqui um próximo exemplo. Imagine que você tenha um HD ou um dispositivo de memória de 500 gigabytes. 500 gigabytes são equivalentes a 500 mil megabytes. Um HD de 1 terabyte é igual a 1 milhão de megabytes. Um outro exemplo para a memória de nossos computadores. Então a gente tem aqui 4 GB. 4 GB são equivalentes a 4.000 megabytes. O mesmo para 8 GB, que são equivalentes a 8.000 megabytes. Esse número a gente está arredondando, ok? Porque como a gente viu, as grandezas vão em termos de 1024. Então aqui, 8 GB seriam aproximadamente 8.192 megabytes. A gente está arredondando para que vocês consigam compreender melhor. Tudo bem? Agora com essas noções aí de grandezas e valores dessas informações, a gente é capaz de analisar aqui como funciona as velocidades de internet, certo? A gente tem aqui um pequeno guia onde a gente faz um comparativo de internet muito lenta a extremamente rápida. Então a gente tem aí, por exemplo,
uma internet de 10 megabytes por segundo, ou seja, quando você assina um plano de 10 megas. Esse plano é considerado muito lento, mas ele é útil para pesquisas escolares, ouvir músicas, ver redes sociais, já está ótimo, ok? 50 megabytes já é considerado lenta, mas é útil para transmissões de vídeo em SD, ou seja, qualidade média, é para você fazer compras online, compartilhar fotos em redes sociais, por exemplo. Uma internet moderada, ela já tem aí a partir de 100 megabytes, ela é ideal para transmissões de vídeo em HD, ou seja, vídeos com uma qualidade muito boa. É possível fazer videoconferências e compartilhar vídeos aí em redes sociais. Uma internet considerada rápida já possui a partir de 300 megabytes. Ela é indicada para fazer transmissões de vídeo em HD em vários dispositivos simultâneos, manter vários jogadores online simultâneos e até mesmo abrigar aí um seu trabalho em casa, como home office, por exemplo. Uma conexão considerada extremamente rápida é qualquer conexão superior a 1 GB. Aí é possível você fazer transmissões de vídeo em 4K para vários dispositivos, compartilhamentos de grandes arquivos e grandes quantidades para a nuvem e muito mais, ok? Uma vez novamente que vocês já estão compreendendo sobre essas diferenças, como funciona a nossa velocidade de internet. Talvez algum de vocês já devem ter reparado que quando vocês assinam um plano, a sua velocidade de download não é a mesma do plano assinado. E agora a gente vai explicar o porquê isso ocorre. Antes disso, a gente vai explicar para vocês aqui o que é a diferença de upload e download, ok, pessoal? Download é o termo que a gente usa para quando a gente baixa algum arquivo da internet. E upload é o termo que a gente dá para quando a gente sobe um arquivo para a internet. Então, quando eu envio uma foto, eu estou fazendo um upload. Quando eu estou baixando uma foto, eu estou usando o download, ok? Bom, e a taxa de transferência da nossa conexão, ela é sempre expressa em kilobytes por segundo. Então, quando a gente assina um plano de internet de 100 megabytes, a nossa taxa de download vai ser de 10 megabytes por segundo. Isso porque a gente tem que dividir esse valor por 8, pois como eu disse lá no início, 1 byte é 8 bits, certo? Vou abrir aqui um pequeno bloco para a gente começar a fazer uma explanação bem resumida. Então, 1 byte, com B maiúsculo, é igual a 8 bits, com B minúsculo. Então, partindo daquela explicação novamente sobre as grandezas, nós temos aqui 1 megabyte, isso é igual a 1024 kbyte. Tudo bem? Então, se a gente divide isso aqui por 8, a gente tem um valor de 125, correto? É nessa velocidade que você vai fazer o seu download. Porque existe uma diferença entre o seu sinal de conexão e a sua taxa de transferência. Então, se o sinal da sua internet é de 1 mega, o seu download vai ser de 125 kbytes por segundo. Vamos dar um outro exemplo aqui, porque 1 mega é muito pouco, ninguém tem 1 mega mais. Vamos partir aqui de um exemplo de 100 megabytes. Então, se você assina um plano de uma internet de 100 megabytes, o seu download vai ser de 12,5 megabytes por segundo. Certo? Reforçando mais uma vez, isso é porque a sua taxa de transferência ela é um valor dividido de 8, que é o sinal da sua conexão. Isso porque, como explicamos, 1 byte é igual a 8 bits. Agora que a gente tem uma pequena noção sobre isso, vamos partir para mais um exemplo. Imagine que você precise baixar um arquivo de 5 GB. Um arquivo de 5 GB é um arquivo de 5.000 megabytes. Ok? Baseado naquelas grandezas que a gente estava explicando. 5 GB para baixar da internet em uma conexão de 10 megas, para dar um exemplo, 10 mega, fazendo o valor da divisão por 8, eu vou ter uma taxa de download de 1,25 megabytes por segundo. Então, numa conexão de 10 megabytes, se eu estiver baixando um arquivo de 5 gigabytes, eu terei um resultado de 66 minutos necessários. Como que a gente faz essa conta? A gente pega ali 5.000, divide por 1,25, vamos ter aí 4.000 segundos. 4.000 segundos a gente faz a divisão por 60, que são 60 segundos um minuto, e a gente tem então 66 minutos, certo? A gente não precisa ficar fazendo essas contas, porque normalmente quando a gente baixa algum arquivo na internet, o nosso próprio navegador já nos dá o tempo estimado, que é nada mais é que essa conta sendo feita pelo próprio navegador. Bom, ficou claro essa parte? Vamos passar para o próximo. Uma apresentação geral do hardware do nosso computador, para que vocês fiquem mais uma vez entendido aí de tudo que compõe o computador, certo? Então a gente tem aqui o nosso computador e quais são os itens necessários para funcionar o nosso computador. A gente tem o CPU, como a gente acabou de explicar, que é o processador, a central de processamento.
Temos a memória RAM. Para que serve a memória RAM? A memória RAM serve para alocar arquivos temporários. Então, quando a gente abre um programa, por exemplo, esse programa aloca os arquivos necessários na nossa memória RAM. Então, ela serve para manter vários arquivos abertos simultaneamente. Então, quanto maior a nossa necessidade de trabalhar com vários aplicativos simultâneos, maior também haverá de ser a nossa necessidade com memória RAM. Em seguida, temos nosso HD ou SSD. Eu vou explicar a diferença entre ambos ainda agora nas próximas apresentações. No entanto, são dispositivos usados para armazenar os nossos arquivos e também ser instalado o sistema operacional. Em seguida, temos a GPU, que é a nossa placa de vídeo. Ela é responsável por processar todas as demandas gráficas, então ela é muito útil para quem faz renderizações, projetos 3D ou até mesmo o pessoal que gosta de jogar. Em seguida temos a placa-mãe, que recebe todos esses itens, então o processador, a memória, o HD, a placa de vídeo, tudo é conectado à placa-mãe e ela é a responsável por gerenciar isso tudo. E quem gerencia a placa-mãe é a BIOS, como acabamos de mostrar agora há pouco explicando para que ela serve. Para alimentar e manter tudo isso, temos a nossa fonte de energia. Em computadores desktops é utilizado esse tipo de fonte e em notebooks são utilizado esse tipo de fonte aqui. A fonte geralmente tem que atender aos tipos de itens que a gente tem, pois dependendo do nosso conjunto ele pode demandar muita energia, então a fonte é um item muito importante. E por fim, para manter isso tudo funcionando e permitir com que a gente opere isso tudo, a gente tem o sistema operacional, que também, como já explicamos, são diversos tipos, como Windows, Mac, Linux e etc. Bom, e ainda dando continuidade aqui, vamos apresentar para vocês agora as diferenças entre um HD convencional e um SSD. Bom, o HD convencional, chamamos ele de HD, no entanto, a abreviação correta é HDD, que significa Hard Disk Drive, ou ainda, em tradução, unidade de disco rígido. Então essa é a anatomia aqui de um HD convencional, que está presente aí na grande maioria dos computadores. Ele é composto de pratos magnéticos, sistemas de cabeças de leitura magnética e braços atuadores que conduzem essas cabeças magnéticas para fazer a leitura dos dados nos discos. Um motor existe no centro desses discos para fazer com que eles girem e através dessas rotações a cabeça de leitura é capaz de fazer a identificação dos arquivos. Então, dentre as características principais de um HD convencional estão a velocidade de rotação do motor do disco e a sua capacidade de armazenamento. Porém, todos os HDs convencionais têm uma velocidade de leitura de 150 MB por segundo a 200 MB por segundo. Comparando isso a um SSD, que significa Solid State Drive, ou seja, unidade em estado sólido, é totalmente diferente de um HD. Temos, ao invés de discos magnéticos, motores, cabeças de leituras e tudo mais, temos apenas aqui uma placa controladora, onde nela está implementada os chips de memória, todo o quadro lógico e os controladores de cache. A velocidade média de um SSD chega em aproximadamente 500 MB por segundo. Bom, essas velocidades estão totalmente associadas com a velocidade de execução dos seus aplicativos, programas, abertura de documentos, etc. Então, indiferente de o quão avançado seja o restante de seu computador, como por exemplo, processador, memória, placa de vídeo e etc., a maioria desse conjunto vai operar os programas e aplicativos e documentos que você tem na velocidade de leitura do seu disco. Então é muito importante saber qual das duas tecnologias você vai usar para evitar um desperdício de seu computador. Então essa diferença entre ambos, ela é muito importante para a gente não errar na configuração de um computador, pois como eu acabei de dizer, muito depende da velocidade de leitura do disco. Então não adianta você ter um computador super moderno, super rápido, se a velocidade de execução dessas aplicações contidas no seu disco vão ser lentas. Então você vai aí ter uma sensação de que aquele computador não é rápido o suficiente e tudo mais. E à medida que a tecnologia está avançando, os HDDs, que são os HDs convencionais, já estão deixando de estarem presentes nos computadores comuns. Justamente porque os valores de um SSD estão ficando cada vez mais acessíveis. E sem contar também na longevidade que existe e a segurança na armazenagem dos dados em um SSD. Exemplo,
Um HDD, por ser composto de pratos magnéticos, disco, motores, cabeçotes de leitura e tudo mais, constitui-se então uma peça muito mecânica. E as probabilidades de qualquer componente interno de um HD vir a apresentar problemas são infinitamente maiores do que um SSD, onde não tem absolutamente nenhuma peça mecânica. Ele é composto 100% de uma placa lógica com chips de memória, quadros lógicos e controladores de cache. Um dos danos mais comuns a HDs é a sua movimentação com ele ligado. Então é bastante comum usuários que têm notebooks reclamarem constantemente de perca de dados, falhas em HDs, travamentos em sistemas. Isso justamente porque o notebook é um equipamento móvel, portátil, e essas movimentações acabam interferindo aqui nas leituras do disco. Então arranha a superfície do disco, geram-se aí travamentos, corrupções de arquivos, entre outros problemas. Então o recomendado para um HD convencional é que ele fique em um computador de mesa, onde não tenha movimentação nenhuma, a fim de gerar danos físicos na sua estrutura, e aí consequentemente também nos seus arquivos que estão salvos nesse HD. E em termos práticos, essa diferença de velocidade também é muito grande. A título de exemplo, um computador que possui um SSD, ele liga o sistema praticamente de forma instantânea, e a abertura e execução dos aplicativos também ocorre de maneira praticamente instantânea, e isso tudo se dá à velocidade de leitura. Então, se às vezes você tem aí um computadorzinho mais antigo ou algum computador que já não está atendendo muito às suas demandas, analise bem a possibilidade de substituir o seu HDD por um SSD. Eu tenho certeza que você vai ter um novo fôlego aí no seu computador. E agora que ficou demonstrado para vocês um pouco sobre a diferença de um HDD e um SSD, a gente vai apresentar aqui para vocês uma nova tecnologia que é ainda superior ao SSD. E a gente está falando aí dos NVMe. Essa tecnologia, ela não é tão recente, já existia há algum tempo, como por exemplo a tecnologia M2. Ela não trazia muitas diferenças em termos de velocidade de execução se comparada a um SSD. No entanto, a sua principal diferença estava em seu tamanho reduzido e a possibilidade de integrar esse dispositivo diretamente na placa-mãe, sem a necessidade de ter um cabo, por exemplo, conectando esse dispositivo à placa-mãe. Então ele já vai conectado diretamente na placa-mãe, tornando aí a comunicação mais rápida. Então você pode ver que ele tem uma diferença aí de 50 megabytes por segundo se comparado a um SSD e um tamanho bastante reduzido, que tornou bastante utilizado em notebooks, ultrabooks e qualquer dispositivo que tem uma redução de tamanho. No entanto, temos uma tecnologia mais recente que esta, que é o NVMe. Ele tem leituras aí de aproximadamente 3.500 megabytes por segundo. Então é uma diferença muito grande em comparação ao próprio SSD e muito maior ainda comparado aos HDs convencionais. É importante que você fique atento caso você esteja optando por um tipo de tecnologia como essa, para não fazer uma confusão entre o modelo SATA M2, que é esse mais antigo, e o NVMe, que é o mais recente. Então é bastante importante aí quem tiver interessado em comprar um dispositivo com essa tecnologia, não fazer confusões entre ambas as especificações, pois cada uma delas utiliza um conector diferente, como vocês podem ver. Então se a sua placa-mãe, por exemplo, tiver suporte apenas para o SATA M2, não vai adiantar você comprar um NVMe, que ele não vai encaixar nos conectores e isso pode danificar até o equipamento, e vice-versa. Então atente-se bem aos modelos de seus equipamentos para saber aí se é compatível ou não, até porque as diferenças de valores entre eles são bem grandes, não tem como você confundir aí, pode ficar tranquilo. Sempre que você vê um dispositivo M2 com diferenças muito discrepantes, com certeza um deles aí vai ser a tecnologia NVMe, ok? Bom, estamos chegando no final do nosso módulo e agora a gente vai explicar o que é e como funcionam as criptomoedas. Hoje você já pode investir em moedas digitais pela internet ou até mesmo transferir um determinado valor para algum parente que mora em outro país sem passar por nenhum banco. Mesmo assim, as dúvidas sobre esse tipo de transação são muitas e eu vou tentar explicar o mais detalhado possível para vocês agora. O dinheiro, como conhecemos, está em nossas mãos. Dá para sentir, ver as cores, o tamanho e saber o que dá para comprar com esse dinheiro. Agora, e se eu disser que uma nota dessa pode se tornar uma sequência única de códigos que não dá para pegar na mão, que percorre para lá e para cá em transações por cabos, sinais de satélites, ondas de Wi-Fi e que é tudo organizado por programas de computador?
Eu ainda estou falando do dinheiro. Falo de uma grana tecnicamente chamada de criptomoeda ou moeda digital. Parece até algo de outro mundo e só que no mundo virtual, que nós temos o controle. A criptomoeda nasce, vive e só fica dentro dos computadores, celulares e tablets. É uma tecnologia desenvolvida por matemáticos, economistas, cientistas da computação e profissionais de outras áreas para que o dinheiro convencional, como conhecemos, sejam convertidos em alguma moeda digital. E uma vez que ela se torna digital, ela passa a ser uma sequência de códigos criptografadas, ou seja, protegida, e essa sequência é a moeda digital. Tem valor e abre possibilidades que prometem transformar a nossa relação com o dinheiro. Estamos falando de uma nova forma de dinheiro que está surgindo. É importante dizermos que é recente, mas já demonstrou que é muito, mas muito promissora. E o que está sendo discutido hoje sobre criptomoedas são as formas de trocas de valor entre as pessoas no meio digital. As moedas ou criptomoedas vêm sendo desenvolvidas desde a década de 80. Atualmente existem mais de 1000 modelos funcionando com tecnologia própria ou melhorando as que já existem. E foi em 2009 que uma dessas moedas deu sinais muito animadores. Foi a Bitcoin. E hoje, mais de 10 anos depois, o Bitcoin é conhecido mundialmente. A Bitcoin nada mais é que um conjunto de programas de computadores capazes de gerar códigos únicos que são a moeda digital. É um dinheiro com quantidade limitada. Só existirão 21 milhões de unidades de Bitcoin. Atualmente, 18,5 milhões de Bitcoins já foram minerados. E eu já vou explicar para vocês o que é mineração de criptomoedas. Agora vejam que interessante, em 5 de outubro de 2009, a primeira negociação em Bitcoin foi feita. Nessa época, o valor de um Bitcoin quase 8 vezes menor do que apenas 1 centavo de dólar. E o valor hoje do Bitcoin é de mais de 67 mil dólares. E em conversão para o real, nos dias de hoje, esse valor estaria próximo a 360 mil reais. Então, se você tivesse investido R$50 em Bitcoin em 2009, você teria cerca de 27 mil Bitcoins hoje. E supondo que você nunca mais comprasse Bitcoin e não mexesse nesse investimento, após esses 12 anos, você seria bilionário, com 8 bilhões e 100 milhões de reais. Isso porque o Bitcoin cresceu aproximadamente espantosos 7 bilhões por cento enquanto o dólar nesse período. E por que desse fenômeno? Porque a quantidade de bitcoins disponíveis para serem geradas através de códigos são limitadas, como a gente acabou de falar. Somado à possibilidade de utilizar essas moedas em mercado, faz dela altamente valorizada. Porém, existem mais de 1000 espécies de criptomoedas, cada uma com seus respectivos valores de mercado, com suas respectivas oscilações e etc., tal como qualquer moeda de outro país do mundo. Atualmente, a Bitcoin é uma das moedas mais valorizadas por causa de alguns aspectos cruciais para que ela faça esse sucesso todo no mundo digital. É a mais popular, é a que tem mais voluntários colaborando para melhorar a tecnologia e foi a primeira moeda que usou o conceito chamado blockchain, que resumidamente é um sistema que dá transparência e segurança a qualquer negociação em Bitcoin. Nesse sistema de blockchain, existem computadores espalhados no mundo todo de forma independente, mas conectados em rede, formando blocos. Quando acontece uma transação, acontece uma corrida entre esses computadores para detectar se a operação é verdadeira. O computador que identificar primeiro, confirma para todos os outros e ganha uma espécie de gorjeta. E não é necessário ter nenhum banco para validar o que aconteceu. Mas tem um detalhe. Qualquer transação em Bitcoin leva em média 10 minutos para ser confirmada no blockchain. É aí que entra em cena os mineradores. Minerar, em termos resumidos, é emprestar a capacidade de processamento do seu computador para fazer parte da rede e ajudá-la a crescer, para que continue funcionando. O minerador ele ganha Bitcoins como recompensa. A bonificação em Bitcoins é dada como em uma corrida para quem resolveu primeiro a criptografia, e daí, quanto maior for o seu poder de processamento, maior será os seus retornos. Atualmente é utilizado placas de vídeos para minerar criptomoedas. Este é um dos motivos da grande elevação nos preços e a escassez do mercado,
pois o que antes era um produto que atendia nichos específicos de consumidores, agora está nos interesses de todos que queiram participar dessa nova tecnologia. E eu sou um desses, possuo um computador especial que contém placas de vídeos realizando mineração de criptomoeda como uma forma de investimento. Pessoal, então a ideia da Bitcoin é ser uma moeda universal, sem competir com o dinheiro tradicional de papel que nós conhecemos e que tem 3 funções clássicas. A primeira delas é de unidade monetária, ou seja, referência de preços que é dado a produtos e serviços. A segunda, meio de pagamento, ou seja, quando você paga por algo. E a terceira, reserva de valor, uma forma de preservar o valor ao longo do tempo. E é essa última função clássica que atualmente tem funcionado com mais eficiência no Bitcoin. Então entendam, o Bitcoin não é uma tecnologia melhorzinha para você fazer pagamento. Ela é uma nova forma de ativo financeiro. Então percebam, esse mercado ainda é muito pequeno, porém é totalmente possível empreender. Ok, pessoal? Bom, essas foram as nossas dicas do nosso 10º módulo. Espero que esse curso possa de verdade fazer alguma diferença aí para todos que assistiram, certo? Abraço, pessoal, e até os próximos.